Olá, eu sou Irene Tanabe, eu sou contadora de histórias com origamis. Para quem não sabe, origamis são dobraduras de papéis. Eu conto histórias com os papéis já dobrados. Não vou conseguir ensinar vocês hoje, mas eu trouxe eles já dobrados para ilustrar as histórias, tá bom? Antes de qualquer história, eu toco 3 vezes o meu pin, que é esse instrumento aqui. Para quem não conhece o pin, vou mostrar para vocês por que ele chama pin, ó. É porque ele faz esse som de pin. Eu toco 3 vezes para avisar vocês que a história está para começar, tá bom? Então vamos lá para as histórias? Era uma vez uma cobra chamada Cissa. Essa era a Cissa. Todo mundo olhava para a Cissa e achava ela muito estranha. Já estou até imaginando vocês aí fazendo uma cara assim de isso não tem cara de cobra não. Pois é, todo mundo falava isso para ela. E ela ficava traumatizada, porque as pessoas olhavam e falavam: mas essa cobra, ela mais parece uma peruca. Tinha gente que achava que ela parecia um telefone, tinha gente que achava que parecia um bigode até, menos cobra. Tinha gente que achava que parecia um banco de praça, uma mesa. Tinha até gente que achava que a Cissa parecia uma alça de mala sem a mala. Ela parecia de tudo menos cobra e ela ficava muito traumatizada. E fora isso, as pessoas olhavam e não sabiam qual lado era a cabeça e qual lado era a cauda. E vocês aí, querem chutar qual lado era a cabeça e qual lado era a cauda? Quem disse que esse lado era a cauda? Isso mesmo, a cauda da Cissa era aqui, ó. Parecia um pavão. As pessoas diziam: mas essa cobra não parece cobra não, mas parece um pavão. E ela ficava cada vez mais traumatizada. E fora isso, ela se achava muito gorda. Vocês acham aí que ela tá gordinha? Não? Sim? Pois é. Ela se achava gorda e ficava serpenteando assim de um lado para o outro para ver se ela emagrecia. Mas nada dela achar que estava emagrecendo. Então, ela fez o que muita gente faz quando acha que está engordando. Primeiro ela parou de comer, comia só umas frutas, legumes, verduras. E fora isso, ela se matriculou numa academia de ginástica. E nessa academia, ó, ela ficava levantando peso o dia inteiro. Era uma suadeira levantando peso. De vez em quando, a Cissa dava uma escapadinha, ninguém sabe pra onde, mas ela ia. E voltava na maior cara de pau, limpando assim o canto da boca, uns farelos assim do rosto, da roupa. E voltava a fazer a sua ginástica. E ficava o dia inteiro naquela suadeira. E de vez em quando, de novo, ela dava uma escapadinha, ninguém sabe pra onde, mas ela ia. E voltava na maior cara de pau, limpando o rosto. Vocês sabem o que ela fazia nessas horas que ela escapava? Uns disseram: acho que ela foi comer hambúrguer, acho que ela foi comer doce. Será? Vou mostrar pra vocês o que ela comia. Ela comia bala, chocolate, bombom. Ela ficava se esbaldando nas guloseimas. Por isso que ela não estava emagrecendo. Ela viu que não estava valendo a pena ela dar essas escapadinhas e ficar na academia. Então ela largou da academia e ela foi para casa, porque estava gastando muita mensalidade com a academia. Aí ela chegou em casa e, mexendo em suas coisas, ela encontrou um chapéu. Ela pegou o chapéu, colocou na cabeça e saiu para passear. Quando ela estava passeando, ela encontrou com vários amigos que a convidaram para uma festa.
E nessa festa tinha, sabe o que? Vou mostrar pra vocês. Além de brigadeiro, beijinho, bolo. Bolo! Tinha bolo de morango com chantilly, bolo com morangos dentro, pedacinhos. E ela se esbaldou no bolo de morango e percebeu que era muito melhor ela comer bolo com os amigos do que ficar se preocupando se ela estava gorda, se ela estava magra ou se ela era esquisita. Então essa é a primeira história da cobra Cissa. E eu vou deixar o bolo cobra aqui no cantinho, decorando o nosso espaço, tá bom? Antes da próxima história, eu tenho o que é para vocês. O que é bem fácil, todo mundo vai acertar. O que é? Sou bicudo e amarelo, mas quando me botam na panela eu dou um pulo e fico branco. Acertou quem falou pipoca. Eu trouxe aqui o meu saco de pipoca, mas eu não posso trazer pipoca de verdade, né? Então eu trouxe minhas pipoquinhas de origami aqui. Em cada pipoquinha eu coloquei uma pergunta para vocês. E aí vocês aí do outro lado vão me respondendo, tá bom? Ó, o que você prefere? Erguer um muro de desconfiança ou uma ponte para acolher a vizinhança? O que vocês preferem? O que vocês preferem? Vocês preferem guardar dinheiro da refeição no cofrinho ou almoçar arroz, feijão e bifinho? O que vocês preferem? O que vocês preferem? Nadar numa piscina de dinheiro ou escalar uma colina de brigadeiro? Eu acho que eu prefiro escalar uma colina de brigadeiro. O que vocês preferem? Jantar galinha ao molho pardo ou jantar sardinha com olho largo? O que vocês preferem? Bom, vamos para a próxima história. Era uma vez um menino dourado. Ele era inteirinho dourado, da cabeça aos pés. O cabelo era dourado, a pele era dourada, sua roupa era dourada. E ele vivia numa terra quadradinha, toda dourada. E nessa terra toda dourada, tudo era dourado. Os móveis eram dourados, as roupas eram douradas, a comida era dourada. E lá ele vivia. Mas acontece que ele estava cansado de tanto dourado. Ele queria mesmo um lugar colorido. Ele ouviu falar de uma terra onde tudo era colorido. E ele queria muito ir para essa terra colorida. E esse menino que vivia nessa terra toda dourada, ele era filho do rei. E ele tinha uma coroa toda dourada. E o rei também tinha uma coroa toda dourada. Acontece que as pessoas diziam para o príncipe: para você chegar nessa terra toda colorida, você precisa atravessar as águas salgadas do oceano. E essas águas são perigosíssimas. Aí o menino desistia. Mas passava um tempo e ele voltava a sonhar de novo com essa terra colorida. Mas as pessoas diziam: para atravessar essas águas salgadas, você precisa enfrentar monstros terríveis. Aí ele desistia de novo. Mas depois de um tempo, ele começou a sonhar tanto com a terra colorida que ele adoeceu. E o rei, preocupado com o seu filho, ele tomou uma decisão. Decidiu que ajudaria o filho a chegar na terra colorida. O rei então entregou para o filho um navio para que ele atravessasse as águas salgadas do oceano. Mas não somente um navio, ele decidiu entregar 2 navios, um de guarda para que acompanhasse o filho na viagem.
Mas não somente um navio de guarda, ele decidiu entregar para o filho 2 navios de guarda. E não somente 2 navios de guarda, decidiu entregar para o filho 3 navios de guarda. E assim os 4 navios seguiram em viagem. Num determinado momento, o príncipe dourado, ele ouviu um barulho estranho que vinha lá do fundo das águas. E o barulho era assim: bló, 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 bló. Ele pensou: que barulho estranho, o que será que é isso? De onde está vindo? Até que, para surpresa dele, o barulho se transformou em um rosto. Isso mesmo, para surpresa dele, aquele barulho se transformou num rosto. E continuava falando com o menino dourado: bló, 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 bló. Ele pensou: o que será que ele está tentando me dizer? Ele não estava entendendo nada. Então aquele rosto logo se transformou em um monstro terrível com uma boca enorme. Abocanhou um dos navios de guarda e levou lá para o fundo das águas e desapareceu, restando somente 3 navios que continuaram navegando, até que novamente o menino dourado ouviu aquele barulho que vinha lá do fundo das águas, que continuava: bló, 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 bló. Ele pensou: mas o que será que ele está tentando dizer? Aí, novamente, se transformou num rosto e continuava: bló, 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 bló. E ele pensava: mas eu acho que você está tentando me dizer alguma coisa, eu não estou entendendo. Até que novamente o rosto se transformou em um monstro com uma boca enorme. Abocanhou mais um navio de guarda e levou lá para o fundo das águas e desapareceu. Bom, só restaram 2 navios que continuaram navegando, até que de novo o menino ouviu o barulho que vinha lá do fundo das águas e continuava: bló, 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 bló. Mas dessa vez ele fez um som um pouquinho diferente. Ele fez bló, 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 bló. Ele pensou: que é isso? Até que o rosto de novo se transformou na frente dele e insistia: bló, 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 bló. Ele falou: o que é esse Léo no final? Será que o nome dele é Léo? Será que é alguma coisa? Ele não entendia, até que novamente se transformou em um monstro com uma boca enorme. Abocanhou o último navio de guarda e levou lá para o fundo das águas e desapareceu. Só restou o navio do príncipe, que continuou navegando sozinho. E novamente ele ouviu aquele som estranho que vinha lá do fundo das águas. E o som novamente se transformou em um rosto. Mas dessa vez, para ele ser bem claro, ele falou assim: bló, 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 papel. Aí ele ficou assim: parece que no final ele sussurrou papel. Será que eu ouvi bem? E aí ele repetiu: bló, 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 papel. Ele falou: papel? Eu acho que eu escutei papel. Pensando nisso, o príncipe entrou dentro do seu navio, lembrou que seu pai deixou algumas folhas de papéis lá dentro. Ele pegou os papéis, dobrou de um lado, dobrou do outro e transformou os papéis em barquinhos de papel.
papel que nós conhecemos até hoje. E foram assim que surgiram os primeiros barcos de papel que a gente conhece. Ele dobrou e jogou na água, dobrou e jogou. E à medida que ele foi dobrando, foi jogando na água. Quando aquele rosto se transformou na boca, ele olhou para o navio do príncipe, olhou para os barquinhos de papel e pensou, parecem apetitosos. Comeu um barquinho, assim, bom, comeu mais um barquinho, comeu mais um, foi comendo, foi comendo, comeu todos os barquinhos de papel. Comeu tanto que passou até mal e vomitou. Vomitou, passou mal e foi embora, deixando em paz o navio do príncipe. Assim, ele conseguiu navegar em paz durante toda a sua jornada, até que finalmente, depois de várias semanas, ele finalmente chegou numa terra toda colorida. Desembarcou nessa terra colorida e pela primeira vez na vida ele colocou os seus pés em uma grama verdinha. Lá ele comeu frutos de várias cores, amarelo, vermelho, laranja, roxo. E lá ele conheceu pessoas coloridas de várias cores. E dizem que até hoje ele vive nessa terra colorida, comendo frutos coloridos e convivendo com pessoas coloridas. Essa é a história do Menino Dourado. Antes da próxima história, eu tenho mais umas pipoquinhas poéticas aqui para vocês. Ó. Pipoquinha. Você prefere morar num palácio de chocolate ou morar num caroço de um abacate? Onde que vocês preferem morar? Você prefere comprar um baita carrão de luxo ou comprar um esdrúxulo caldeirão de bruxo? Eu acho que eu prefiro o caldeirão de bruxo, viu? O que você prefere? 2 tranças de pão com requeijão ou o bigode de um alemão? O que você prefere? Última pipoquinha aqui, ó. O que você prefere? Ficar rico trabalhando com amor ou ficar rico descansando no calor? O que vocês preferem, hein? Era uma vez um menino chamado Pedro. Tem alguém aí chamado Pedro? Tenho certeza que tem, porque sempre tem algum Pedro. Bom, o Pedro, ele adorava comer bolos. Vocês gostam de bolo também? Bom, que bolo vocês gostam? O Pedro gostava de todos os tipos de bolo. Bolo de cenoura com calda de chocolate, bolo de fubá, bolo de formigueiro, todos os tipos de bolo. Ele adorava. Sabendo disso, a sua mãe decidiu assar um bolo bem grande para o filho. Quando ficou pronto, o Pedro já veio todo ansioso, mas a mãe falou: não vamos comer agora, que está muito quente. Vamos deixar na batente da janela esfriando. Vamos sair e depois a gente volta para comer. Assim o Pedro e a mãe saíram. Depois de um tempo, o Pedro voltou na cozinha, olhou o bolo e percebeu que alguém tinha abocanhado um pedação do seu bolo. Ele falou: quem que comeu meu bolo? Quem? E viu que do lado do bolo, quem havia comido o seu bolo deixou cair um dente. Aí ele pensou: de quem que é esse dente? Será que esse dente é do vampiro? Será que esse dente é de um monstro? Ele ficou nessa dúvida. Aí, ele não foi para muito longe, né? Olhou do lado dele e quem morava com ele na casa dele? O gato. Aí ele pensou: gato, foi você que comeu o meu bolo, só pode. Esse dente aqui, ó, só pode ser seu.
com certeza esse dente é do gato. O gato falou, imagina, eu não ia comer o seu bolo. Para provar que esse dente não é meu, vou abrir a minha boca bem grande. E abriu a boca assim. Quando ele abriu a boca, ele olhou para os dentes do gato, percebeu que os dentes até que eram parecidos, mas não estava faltando nenhum. Então não poderia ser do gato. Falou, viu? Esse dente não é meu. E saiu. Pedro ficou pensando, mas então quem é que comeu o meu bolo? Quem foi então? Ele olhou para o outro lado e quem morava na casa dele era o cachorro. Ele falou, cachorro, só pode ter sido você que comeu o meu bolo. Esse dente só pode ser do cachorro. E vocês aí, acham que esse dente é do cachorro? Será? O cachorro, quando foi acusado também, falou, imagina que esse dente é meu. Para provar, eu também vou abrir a minha boca bem grande. E abriu assim. Ele falou, não, esse dente não é nada parecido com os meus. Com certeza não fui eu. O menino ficou nessa dúvida. Então quem é que comeu meu bolo? Ficou nessa indecisão. E agora? Lembrou que embaixo da cama dele morava um monstro. Falou, esse dente só pode ser dente de monstro. Foi até o quarto, olhou embaixo da cama e falou assim, ô monstro, foi você que comeu o meu bolo. O monstro saiu debaixo da cama, esse era o monstro. E falou, imagina, eu jamais sairia aqui do quarto, iria até a cozinha, porque eu tenho muito medo. Por isso que eu fico embaixo da cama. Eu jamais sairia daqui para comer um bolo. Fora isso, vou mostrar por que eu jamais teria derrubado esse dente. Vou abrir a minha boca bem grande. E abriu a boca. Quando Pedro viu, o monstro, ele não tinha nenhum dente. Ele era totalmente banguela. Falou, jamais esse dente seria meu. Então Pedro continuou nessa dúvida. Ficou, e agora? Quem é que comeu meu bolo e derrubou esse dente? De quem que é esse dente? Olhou pela janela, passando um urso. Aí ele falou, só pode ter sido do urso. Esse urso entrou aqui, pegou uma fatia do meu bolo, abocanhou e derrubou esse dente. Vocês acham que esse dente é dente de urso? Pode ser, hein? Porque o urso tem dente bem afiado, bem pontudo. E o Pedro pulou a janela, foi com o seu dedo apontando para o rosto do urso e já acusando. Ô urso, foi você que comeu o meu bolo e derrubou esse dente aqui. Só pode ser seu dente. O urso ficou assim, imagina, eu jamais comeria o seu bolo. Para provar que esse dente também não é meu, vou abrir a boca bem grande assim, E abriu a bocona. O dente do urso era bem diferente. Ele falou, olha, esse dente não é igual ao meu. Fora isso, eu não como entre as refeições, porque os meus dentes são perfeitos. Eu jamais comeria um pedaço de bolo, porque eu teria que escovar. Eu sempre escovo os meus dentes, então com certeza esse dente não é meu. Pedro continuou nessa dúvida. Não é o urso. Então ele viu no alto da árvore um animal, que era o macaco. Ele falou, ô macaco, foi você que comeu o meu bolo, desce daí. O macaco deu piruetas e desceu. E sem entender nada, ele falou, eu não sei o que você está falando. Bolo? Que bolo? Eu não estou entendendo nada. Ele falou, você comeu o meu bolo e derrubou esse dente aqui. Com certeza você deu uma pirueta, pulou a janela e entrou na minha casa e comeu o bolo. O macaco, sentindo acuado, falou, imagina, eu jamais comeria um bolo. Eu não tenho um dente assim. Para provar, também vou abrir minha boca bem grande. E abriu a boca assim. Ele olhou e falou, até que falta alguns dentes aqui, mas eles não são parecidos
com o dente que você encontrou. Com certeza não fui eu que comi o seu bolo, tá? Ai, Pedro, sem saber quem comeu o seu bolo, voltou para casa com o dente. Foi lá para a cozinha e lá na cozinha tinha um aquário com um peixe. E aí ele falou: ô peixe, você que ficou aqui o dia inteiro aqui nesse aquário, você deve ter visto quem comeu o meu bolo. Você não viu? Mas peixe é peixe, né? Quando ele falou com o peixe só respondeu glup, glup. Sem a resposta, o Pedro deu as costas e foi embora. Quando ele deu as costas, o peixe, abriu a boca bem grande. E não é que o dente que estava faltando aqui era exatamente o dente que o Pedro encontrou. O peixe tinha comido o bolo. Essa é a história. Quem comeu o meu bolo, tá? Antes de terminar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Vocês acham que um beijo dobrado é um beijo de origami ou é um beijo em dobro? O que seria um beijo dobrado? Vou mostrar para vocês, ó. Um beijo dobrado é um beijão de origami em dobro para vocês. Então, um beijão para vocês. Muito obrigada e até uma próxima.